O outro personagem, ele chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém. Seja bem-vindo, firmado na palavra de Deus. A mensagem já vai começar. Prepare seu coração. Deixe seu nome e pedido de oração nos comentários. Deus abençoe sua vida e de toda a sua A paz do Senhor para a igreja. Amém. Vamos abrir as Bíblias no texto do tema, Gênesis, capítulo 45. O versículo 7 para a nossa meditação. Com muita alegria, me encontro aqui nessa noite. Quero louvar a Deus pela vida do presidente, pastor João Batista, o vice-presidente, os vice-presidentes, pastor Galino, sempre lembra do meu nome, para mim é uma honra estar atendendo a esta igreja, os demais companheiros que estão aqui na tribuna e toda a igreja no plenário. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diz assim a Bíblia: Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Podem tomar assento. Que o Espírito de Deus aplique esta palavra em cada vida, em cada coração. Eu fiz a leitura na Bíblia Revista Almeida e atualizada. Meus amados irmãos em Cristo, quero parabenizá-los pela escolha do tema. É um tema teológico, não tem como fugir dessa verdade. Aqui tem o cunho teológico nesse tema, a escolha do tema. A proposta feita aqui pela pessoa, que escolheu o tema, ela estava voltada de uma forma bem profunda para a teologia. Esse texto é um texto, o tema é debaixo do governo de Deus, e a ideia aqui é trabalhar a teologia. Eu sei que vocês têm a programação no sábado, domingo, muitas coisas serão abordadas aqui a respeito desta passagem. É uma passagem linda, uma passagem extraordinária. Fala de José, já no momento que ele dá a se conhecer aos seus irmãos, depois de passar por tantos infortúnios, e agora ele já realizado, já não é aquele menino José, aquele adolescente sonhador, que foi considerado como sonhador mor. Ele agora já é um homem experiente, estruturado, já é uma pessoa equilibrada, já é um governador, e diga-se de passagem, o primeiro governador hebreu na terra do Egito, o homem que agora carregava sobre as suas costas uma responsabilidade muito grande, até porque o seu nome lá foi mudado de José para Zafanat Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Ele salvou o mundo da época, participando de toda a cultura do Egito. Chegou no Egito como escravo, chegou no Egito numa praça onde colocava os escravos para serem vendidos, e dali José, ele entra para a história do povo hebreu. Claro que com o passar dos anos, não vai dar para trabalhar isso aqui hoje, mas se levantou um quarto faraó que não conheceu a história de José, oprimiu o povo, e o povo ficou como escravo no Egito, e isso levou um período de 430 anos, até Deus levantar Moisés e arrancá-los do Egito para o deserto, e depois Josué colocá-los na terra de Canaã. Mas José, ele foi o expoente, ele foi um homem extraordinário. Ele preservou o povo hebreu, e Jacó, ele foi ao encontro de José com 70 almas, e dali o povo hebreu cresceu de uma forma também extraordinária naquela nação. Mas vamos para a ideia do tema, a ideia do texto, e eu começo, olha só, debaixo do governo de Deus, falando de Deus, falando da teologia de Deus. E a teologia de Deus é teontologia. Fale comigo, teontologia, toda a igreja. Teontologia é a doutrina de Deus. Então eu começo com a teontologia. Eu digo assim: essa é uma matéria da teologia sistemática
que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e de suas obras. A palavra deontologia vem do grego, que é formada por 3 vocábulos. Primeiro, Deus, que significa Deus. Segundo, ontos, que significa ser. E logos, que significa palavra ou lógica. Por isso a palavra deontologia, que é ensinamento a respeito de Deus ou teologia de Deus. E nós precisamos saber dessas verdades, porque nós pregamos Bíblia, ensinamos Bíblia, ministramos a palavra de Deus, estamos no culto como esse aqui, onde louvores maravilhosos foram cantados, e agora é o momento da pregação da palavra de Deus. Viemos aqui para ouvir a voz de Deus. O conjunto que veio cantar chegou ao ponto de dizer que veio lá de onde eles vieram, né? Com um recado da parte de Deus. Mas agora, a partir de agora, não vão usar mais esse termo recado. Sempre que eles forem se apresentar, eles vão dizer que vieram com uma mensagem da parte de Deus, porque Deus é Deus de mensagem. E eu quero crer que nessa noite Ele tem uma mensagem para nós. Vocês concordam? Digo amém. Debaixo do governo de Deus, poderia ser debaixo da autoridade de Deus, debaixo da ordem de Deus, debaixo das mãos de Deus. Aí envolveria o Salmo 91 na íntegra, todos vocês conhecem, mas debaixo do governo de Deus, a ideia de deontologia. A minha mensagem é bem simples, ela está dividida em 2 tópicos. No final desse primeiro tópico eu volto a falar da deontologia. Fale junto comigo, aliás, dando a interpretação da palavra deontologia. Fale junto comigo o primeiro tópico, toda a igreja. Fale comigo, a existência de Deus. A igreja. A existência de Deus. O governo de Deus é embasado na Bíblia. Ela dá o início e mostra a essência de Deus como uma questão fundamental e básica ao dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus. No original não é dessa forma. Claro que nós usamos a nossa Bíblia. Aqui eu estou usando a Bíblia Revista Almeida e Corrigida. Na Bíblia americana, essa palavra ela é assim: Deus no princípio criou. Eles colocam primeiro Deus, seria uma forma mais gloriosa. Na Bíblia, tem algumas versões aqui no Brasil que usam o termo no princípio Deus criou. Aí tira a ideia de um Deus criado, mas de um Deus criador. Mas mesmo assim ainda não está completa. O certo seria a versão americanizada, que é Deus no princípio criou. Primeiro Deus, depois o princípio e depois a criação. Isso daí é algo extraordinário na teontologia. Eu sou obrigado a trazer isso à baila para os irmãos aqui nessa noite. Então Deus no princípio criou. Primeiro Deus, depois o princípio e depois a criação. Deus não veio depois do princípio, Deus não veio depois da criação. Mas na nossa língua, na nossa linguagem, na nossa versão está no princípio criou Deus, que dá uma ideia de um Deus criado. E Deus não foi criado. Lá no livro de João, Evangelho de João, segundo escreveu Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, diz que no princípio era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Deus, Ele é o Criador de tudo. Então na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ministério, no nosso dia a dia, nos nossos 54 anos de igreja, sempre Deus primeiro, depois as outras coisas. Deus primeiro na minha família, Deus primeiro no meu ministério, Deus primeiro na minha caminhada, Deus primeiro naquilo que eu vou fazer, Deus primeiro ao acordar, ao dormir, durante o dia, na rua, no trem, no avião, no metrô, onde nós estivermos, Deus primeiro. Deus é o primeiro aqui nessa noite, diga glória em nome de Jesus. A existência de Deus. Como é isso, pastor? Esse tópico
que eu dividi em 3 partes, subdividi em várias partes, e vocês vão ver aqui nessa noite, apenas 3 partes, mas subdivididas. A primeira, eu digo assim, as questões que diz respeito à realidade da existência de Deus são discutidas na Bíblia. Olha só o que eu digo: José representa a pureza de Deus, porque o tema de vocês é um tema que aborda sobre José. Na camisa de vocês é o ano de José, e eu não poderia deixar de falar de José, porque nós temos que trabalhar o texto. Então aqui a ideia é: José representa a pureza de Deus. Pastor, onde ele representa a pureza de Deus? Não é no versículo 7, é no início do capítulo 45, versículo 1, diz assim: se deu a conhecer a seus irmãos. Onde ele representa a pureza de Deus? A pureza de Deus, nós pensamos logo que em Deus não há revanchismo, em Deus não há toma lá da cá, em Deus não há ira, não há amargura, em Deus não existe essas coisas. Então José, ele representa a pureza de Deus, ele se dá a conhecer aos seus irmãos. E olha que coisa linda, os irmãos se colocam como demônios, os irmãos se colocam como diabo, como adversário perante Jacó. Quando eles chegam em casa por ter jogado José numa cova, eles matam um animal e pegam o sangue daquele animal com as vestes de José, molham as vestes de José, e sabe o que eles dizem para Jacó? Uma besta fera o matou. Eles se colocam como uma besta fera. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. É verdade. A Bíblia fala sobre isso e nós não podemos fugir dessas verdades. Eu vim aqui apresentar as verdades do texto para os irmãos. Quem fala isso são os irmãos de José. Os irmãos mais velhos de José se colocam como besta fera. E a besta fera, ela é representada lá em João, capítulo 10, versículo 10, quando a Bíblia fala, a Bíblia não diz o diabo, subentende-se que é o diabo. Ele veio senão para roubar, matar e destruir. A Bíblia chama ali o personagem de ladrão. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. É exatamente uma besta fera. No livro de Cantares de Salomão, essa besta fera é chamada de raposa e raposinhas. A Bíblia diz lá em Cantares que as raposas e raposinhas entram na vinha para danificar a vinha. Já no livro de Neemias, eles falam para Neemias, vendo Neemias reconstruindo o muro: olha a linguagem de Sanbalat, Tobias e Gesem. E se vier uma raposa e saltar esse muro? Amados, quem salta muro é um ladrão, é a mesma besta fera. O comportamento de José era diferente. Qual era o comportamento de José? Se deu a conhecer aos seus irmãos, sem revanchismo, sem toma lá da cá, sem qualquer tipo de raiz de amargura no coração. José tinha tudo para arrebentar com seus irmãos. Foi jogado numa cova, foi vendido para os mercadores como escravo, foi para a praça de escravo, foi trabalhar na casa de Potifar e foi caluniado como um agressor da mulher de Potifar. Foi para a prisão. Lá na prisão, saindo da prisão, é que ele foi honrado. Mas até então a história dele é história de sofrimento, é história de percalço, é história de luta, de muitas adversidades. Mas José não permitiu que essas coisas dominassem o seu coração. O que é que tinha no coração de José, pastor Lauri? Salmo 45, versículo 1. A Bíblia diz assim: o meu coração ferve de palavras boas. Você pode levantar as tuas mãos e dizer glória a Deus. Levante as tuas mãos e diga glória ao nome de Jesus. Aleluia. A existência de Deus. José representa a pureza de Deus. Amados, eu sei que todos nós que estamos aqui passamos por agressões, opressões, perseguições. Meu Deus do céu, pergunte sobre
lemos aqui calúnias, mentiras, difamações, mas como está ou estão os nossos corações nessa noite? Estamos prontos a perdoar? Estamos prontos a jogar todas essas anomalias por terra e fazer igual a José? Pastor, ele era quebrantado a si mesmo? Claro que era. Versículo 1, se deu a conhecer aos seus irmãos. Versículo 2, acontecem 3 coisas. A primeira, e levantou a sua voz com choro. Olha que coisa tremenda. Ele foi ferido, ele foi perseguido, se dá a conhecer aos seus irmãos e levanta a sua voz com choro. Ah, pastor, um choro comum não é choro comum. Por quê? Em segundo lugar, todo o Egito, aliás, os egípcios ouviram o choro de José. Olha como foi o choro dele. Em terceiro lugar, a casa de Faraó ouviu o choro de José. Esse choro foi um desabafo, foi algo assim que estava engasgado dentro dele há muitos anos, e agora José jogava para fora. E há momentos na nossa vida que acontece isso também. É por isso que o salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Pastor Lauri, mas é só isso que fala de choro na Bíblia? Não. Jeremias, ele era considerado o profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por quê? No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 47, ele diz assim: rios de lágrimas correm dos meus olhos por causa da tua santa cidade. Ah, pastor, então a vida dele era só orar, era só chorar. Até o momento era. Mas e depois, pastor? Depois Deus toma Jeremias, no capítulo 31, versículo 16, e diz para ele assim: reprime a tua voz de choro, reprime as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, assim diz o Senhor. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite? Mais alto para Jesus. Glória ao nome de Jesus. Que coisa maravilhosa. José, ele chorou. Quando eu olho para José, ele recebe o nome de Zapanetes, que quer dizer Salvador do mundo. Ele foi vendido por 20 moedas de prata. Eu encontro outro personagem que foi vendido por 30 moedas de prata. José era odiado pelos seus irmãos, e eu encontro um personagem que era odiado também pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. O outro personagem do Novo Testamento foi vendido também pelos seus irmãos. E aí, pastor? Aí eu descubro na Bíblia que José chorou. O outro personagem, ele chora sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejam aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu nos ajuntar como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo de suas asas, vocês não quiseram, a vossa casa vai ficar deserta. O mesmo personagem em João capítulo 11, 35, a Bíblia diz que ele chorou. Quem sabe você vem chorando há muito tempo, mas hoje Deus está enxugando as tuas lágrimas. Você pode adorar o nome do Senhor, você pode adorar o nome de Jesus nessa noite. A existência de Deus, como é, pastor? A existência de Deus. Em segundo lugar, olha o que eu digo. Na Bíblia, a existência de Deus é a suprema soberania de Deus, é fato previamente revelado e depois estabelecido. Como, pastor? Versículo 3 do capítulo 45 do tema: e disse José a seus irmãos. Há momentos na Bíblia que o silêncio é maior. José ficou em silêncio desde o momento que ele contou o sonho para o seu pai, vendo as estrelas, o sol e a lua se prostrando diante dele. Dali para frente ele entra no vento, ele entra na prova. Vou falar em linguagem assembleana. Ele entra no funil,
ele passa pela moenda, a tempestade assola a vida dele. Ele era um adolescente, foi arrancado da casa do seu pai ainda adolescente, na juventude já como escravo. Quando começa a história de vida de homem como homem, ele já está preso, servindo a Faraó e depois preso. E agora, pastor? Agora chega o momento de José falar. Até então, para a família, ele ficou quieto durante muitos anos. Tem a hora do camarada falar, tem o momento do camarada vir público. E disse José aos seus irmãos, versículo 3. O que ele disse, pastor? Primeiro, ele fala assim: eu sou José, vive ainda meu pai. Olha que coisa tremenda. Eu creio que eles tomaram susto de uma forma que eles jamais iriam imaginar. Vendemos como escravo, o tempo passou, provavelmente deve ter morrido na escravidão. Jamais eles iriam imaginar que aquele rapaz lá da cova, lá do buraco, vendido como escravo, agora ele era o segundo do Egito. Agora ele só perdia para Faraó. Agora ele estava no auge. É por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Chega a hora do agir de Deus, chega a hora do cairó de Deus, chega a hora do momento de Deus agir na vida do ser humano. E chega a hora de Deus te exaltar. Chegou a hora de José falar. E quando ele fala, ele diz: eu sou José. Ele já estava dizendo: eu sou José, seu irmão. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque ele usa logo a frase: vive ainda o meu pai, que é o pai de vocês também. Vocês que fizeram isso comigo, vocês que me oprimiram, vocês que me venderam, vocês que me colocaram como morto, vocês que me tiraram da história, vocês que pensaram que não teria nada escrito a respeito de mim, vocês que tolhiram a minha oportunidade de crescimento na casa do meu pai. A inveja falou mais alto no coração de vocês. Vocês se invejaram de mim porque a minha túnica era colorida. Sabe por que ela era colorida? Não foi porque eu pedi, não, porque eu era o primogênito de Jacó. Rúben era mais velho, era Simeão, Gade, Assé, Zebulão, Dana, Vitali, eram tudo mais velhos do que eu, mas eu era filho do verdadeiro casamento de meu pai, o casamento do meu pai com Raquel, o amor do meu pai. Por isso que eu sou primogênito. Eu não pedi para ser o primogênito. A minha túnica tinha que ser diferente por ser o primogênito. Eu não tenho culpa da cultura judaica. A cultura judaica me arrebentou. A você que estão com inveja, porque a minha túnica é longa. Na Bíblia atualizada é colorida, na Bíblia corrigida ela é longa. Porque ela era longa? Mangas longas e túnica longa. Sabe por quê? Porque José era administrador, não podia usar túnica curta, era longa porque ele trabalhava atrás da mesa, ele cuidava da parte administrativa. E vocês achavam, porque eu era mais novo, eu não poderia ser administrador? Não tem problema, arrancaram o meu direito de administrar na casa do meu pai, mas agora eu administro no Egito. O meu pai ainda vive. Levante as tuas mãos e adore o nome de Jesus. Levante as tuas mãos e adore o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. E aí, pastor? A primeira coisa, disse José aos seus irmãos, e chegou a dele falar: eu sou José, vive ainda meu pai. Segundo lugar, ainda no versículo 3, os meus irmãos não puderam responder. Falaram o quê? Calou-se. Não tinha jeito. Responder o quê? Nós matamos ele. Nós nos colocamos como besta-feira. Os irmãos não puderam responder. Em terceiro lugar, versículo 3, os irmãos de José
estavam pasmados diante de sua face. Que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. É tão bom quando um camarada aprende o caminho da humildade. Eu conheço um que tinha tudo para se exaltar. Veio de um período interbíblico onde Deus não falava por urina e por Tobim, não havia profetas, não havia revelação. Quando todos pensavam que ele iria receber a idolatria, sabe o que ele fala? O nome dele é o seu xará, pastor, o nome dele é João Batista. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: vocês estão confundindo tudo. Na verdade, ele sabia para o que ele veio, ele tinha personalidade equilibrada. Na verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele é antes de mim. Eu não sou digno de desatar a correia de suas alpacas. Ah, pastor, é só isso? Não. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: é necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça e eu diminua. José usa 3 palavras. Eu sou José. Vive ainda meu pai? Segundo, os seus irmãos não puderam responder. Terceiro, os irmãos estavam pasmados diante da sua face. O nosso problema é que nós passamos agora pelo infortúnio e queremos já resolver isso agora, daqui a pouco, daqui a algum dia. Não aprendemos ainda a colocar tudo nas mãos de Deus. O segredo é colocar tudo nas mãos de Deus, deixar Deus trabalhar. Procura na Bíblia José falando mal dos seus irmãos. Procura na Bíblia José amaldiçoando os seus irmãos. Procura na Bíblia José pensando em perseguir seus irmãos. Se eu crescer, arrebento com eles. Procura na Bíblia. José, a hora nenhuma, ele se reporta dessa forma. Lá na frente, Deus exalta José. A terceira coisa que eu quero falar para vocês aqui é a existência de Deus, que eu vejo que Deus verdadeiramente existe. Qual, pastor? Olha a terceira. A palavra de Deus não procura oferecermos qualquer prova racional quanto à existência de Deus. O texto mostra Ele entronizado. Como é isso, pastor? Versículo 4. Comecei lá no primeiro. Versículo 4. Olha o que diz o texto. E disse José a seus irmãos: chega a segunda oportunidade de José falar. O quebrantamento entra, aquela coisa, ele se recompõe, aí ele fala aos seus irmãos 3 coisas. A primeira, no versículo 4: peço-vos, chegai-vos a mim. Imagina, chegai-vos a este cadáver, chegai-vos a esse que a besta fera matou, chegai-vos a esse que foi lançado na cova, chegai-vos a esse que foi vendido por vocês. Então a primeira fala de José é: peço-vos, chegai-vos a mim. Segundo lugar, eles chegaram a ele. Terceiro lugar, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste. Pastor Lauri, então ele tinha algum tipo de raiz de amargura no coração? Não tinha, não. Sabe por que ele fala: a quem vendeste? Vocês já leram na Bíblia, Deuteronômio capítulo 28, que Deus transforma a maldição em bênção. Aí José, ele dá a interpretação desse texto antes do texto existir. Moisés escreve depois do Deuteronômio. Aí José, ele fala: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste. Aí eu descubro 3 coisas extraordinárias no versículo 5. Diz o texto: não vos entristeçais. Eu não estou pagando mal com mal. Eu não estou imputando sobre vocês nada para pesar a consciência de vocês. Ele usa a palavra: não vos entristeçais. Segundo, não vos pese
nossos olhos por haver me vendido. Olha José trabalhando a alma deles. Terceiro, isso aqui, meu irmão, dá vontade de chorar. Olha o que José fala: para a conservação da vida, Deus me enviou. Você pode aplaudir o nome de Jesus mais uma vez aqui? Mais uma vez, venha. O que vocês fizeram lá atrás, a maldição, Deus transformou em bênção. Deus queria um bisneto, um tataraneto de Abraão aqui no Egito, para preservar a raça. Era José provavelmente passando informações para ele. Lembram-se de Gênesis capítulo 12? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra-se quando Deus falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem. Lembra quando Deus falou para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas que estão no céu? Não podia morrer com fome lá na terra de vocês. O mal que vocês fizeram, Deus está transformando em bênção. Cadê a glória ao nome de Jesus? Cadê a glória ao nome de Jesus de Nazaré? E aí, pastor, olha o que eu digo. As pessoas falam de Deus o tempo todo, mas a questão é que nem sempre o que as pessoas pensam sobre Deus condiz com o que a Bíblia diz. E ele repete no texto que vocês escolheram como tema: Deus me enviou. Aí eu me lembro de um corinho, eu pensei até o senhor cantar, assim, que já não se fala mais em corinho, né? Louvor e adoração, mas o senhor já pegou o microfone cantando corinho. Aí eu pensei, ele vai cantar: o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. Porque eu faço. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Eles, sem perceber, estavam prestando serviço a Deus. Claro que não teve honra nenhuma para eles. A honra foi para José. A vida deles foram preservadas por causa de José. Fizeram de tudo, arquitetaram tudo, prepararam tudo. Não sei se vocês já leram isso na Bíblia. Está em Miqueias capítulo 2, versículo 1. Sabe o que diz a Bíblia? Durante a noite maquina o mal, a luz da alma põe em prática o mal que maquinou. Sabe qual é o nome disso? É pecado premeditado. Nada mais, nada menos do que iniquidade. O nome disso é iniquidade, é o pecado premeditado. É a pessoa que prepara, idealiza, maquina, arquiteta o mal contra o próximo. É aquele que bota o pé na frente para o outro cair, é aquele que levanta calúnia, é aquele que levanta mentira, é aquele que difama o seu próximo. Ele faz assim, ele age dessa forma. Mas Deus, irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Na hora dói, na hora machuca, na hora é vendido como escravo, na hora uma besta fera matou, acabou o sonho, acabou a revelação, acabou a mensagem, acabou a oportunidade. Na hora parece que está tudo destruído. Vai, é vendido como escravo, depois vai preso, é caluniado. Mas chega a hora da exaltação divina. E ele usa o versículo 7. Deus me enviou. Deus, ele tem as suas linhas. Deus, ele tem a sua forma de agir. O teu ministério não está acabado. A tua chamada não está destruída. Deus ainda vai fazer muitas coisas através de você. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Você pode dizer aleluia? Glória ao nome de Jesus. Fechando o primeiro tópico, eu digo assim: é exatamente por isso que o significado da teontologia diz respeito ao estudo do ser de Deus. Segundo lugar, a teologia é a teologia propriamente dita, ou seja, é a graciosa doutrina de Deus, é o gracioso ensino de Deus. Sabe o que está faltando no Brasil? Sabe o que está faltando no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense? Sabe o que está faltando em nossos dias? É a genuína teologia, é o ensinamento a respeito de Deus, é aprendermos mais de Deus. Satanás está fazendo uma arruaça por aí, trazendo os modismos, trazendo os coaches para cima do altar, os pregadores inventando
cima do altar, trazendo miscelânea, bobagem, misérias através do microfone, mas Deus ainda tem a sua fiel testemunha que prega a sua genuína palavra. Você pode adorar o nome de Jesus? Você pode adorar o nome de Jesus? Fale junto comigo o segundo tópico, vai dar tempo, vou levar aqui uns 5 minutinhos. Fale comigo o segundo tópico: a magnífica revelação da parte de Deus. Toda a igreja. A magnífica revelação da parte de Deus. Eu digo assim, muitas vezes os homens idealizam um Deus com D minúsculo, que nada tem a ver com Deus com D maiúsculo, revelado na Bíblia. Então, a teontologia trata de apresentar um Deus que honra as obras de suas mãos. Pastor, onde ele honra as obras de suas mãos? O tema de vocês é debaixo do governo de Deus. Se eu estou debaixo do governo dele, eu estou debaixo de sua autoridade. Ora, se eu estou debaixo da autoridade divina, automaticamente eu estou sendo protegido por ele. E como isso acontece? Primeiro lugar, olha o que eu digo: a revelação, fala essa palavra, revelação. A revelação é a forma pela qual Deus se deixa conhecer. José diz, versículo 7, pelo que Deus, ele usa essa expressão, pelo que Deus resolveu permitir, através de José, que os seus irmãos tivessem o reconhecido. Ah, é, pastor? E o que tu quer falar sobre isso? 3 coisas rápidas. Primeiro, fale junto comigo bem alto. Isso fala de sua majestosa existência. Fale comigo. Diz versículo 7: ele me enviou diante da vossa face. Fale comigo em segundo lugar. Isso fala do seu fiel caráter. Toda a igreja. Versículo 7: para conservar a vossa sucessão na terra. Fale comigo. Isso fala da sua suprema autoridade. A igreja. Para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amado, sabe por que tudo isso aconteceu? Vou simplificar para os irmãos. Quando Abraão ainda existia, se não me falha a memória, lá em Gênesis capítulo 14, Deus fala para Abraão: vou levar a tua descendência para o cativeiro. Mas 400 anos depois, visitarei vocês e trarei de volta para essa terra. Deus já tinha avisado. Deus não é apanhado de surpresa. Ninguém dá nó em Deus, ninguém dá volta em Deus, ninguém dá apanhado em Deus. E aí, pastor, tinha que ter um salvador do mundo, tinha que ter um Zafanate Paneia, tinha que ter alguém para resolver essa situação. E como Deus ele faz? Os irmãos de José fazem um desserviço para o pai. E sabe o que Deus faz? Mais uma vez eu lembro a vocês: transforma a maldição em bênção. Isso fala da majestade de Deus, da existência de Deus. Isso fala do seu fiel caráter. Ele prometeu e cumpre o que ele prometeu. E isso fala da sua vontade. 3 coisas: ele me enviou para conservar a vossa sucessão na terra. A história vai continuar. Jacó ele desce com 70 almas, mas quando ele sai do Egito, já eram milhares de pessoas. 430 anos depois eles saem rumo a Canaã para conservar a vossa sucessão na terra, para se cumprir o que Deus falou a Abraão, a Isaque e a Jacó, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Não estava falando só dos irmãos de Jacó, estava falando da nação inteira. E aí, pastor, que revelação é essa? Primeiro, revelação é um ato de manifestar-se. Segundo, revelação é um ato de descobrir-se. Terceiro, revelação é um ato de tornar claro. Quarto, revelação é colocar exposto o que está em oculto. Como é isso? Primeiro, é revelar, é desvelar, é o que está encoberto.
segundo, é revelar. Revelar é um ato de deixar-se ver. É aquela coisa que estava escura, mas vem à tona, porque não tem jeito. E onde está isso na Bíblia, pastor? Salmo 139, 7. O salmista entende isso e diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei de tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço as partes baixas da terra, tu estás também. Se eu tomo a asa da alva, é a tua destra, a tua mão direita que me guiará. Versículo 4. Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. A palavra ainda não veio na minha boca, tu as conheces. No Novo Testamento, pastor, Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que havemos de tratar. Deus ainda revela. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Deus ainda revela. Deus ainda revela. Quantos têm aqui na revelação de Deus? Levante a mão. Diga glória ao nome de Jesus. Diga glória ao nome de Jesus. A magnífica revelação da parte de Deus. Em segundo lugar, para encerrar, não vai dar para falar tudo. Em segundo lugar, sobre este tema que o pastor Galino, que os pastores da igreja escolheram, aprovaram para esta programação, sobre esse tema, devemos explicar que nós não podemos contemplar Deus com os nossos olhos, mas podemos pedir a sua presença. Olha o que diz o versículo 8: assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Glória ao nome de Jesus nessa noite. Glória ao nome de Jesus. Deus aqui nesta igreja abençoada está tratando de corações. Deus está arrancando raiz de amargura. Deus está tirando tristeza. Deus está tirando rancor. Deus está jogando por terra o revanchismo, as pelejas, as lutas, as adversidades. Deus está jogando por terra. José passou por tudo isso e permitiu. Quando ele fala: eu sou José, que vocês fizeram isso, ele cuida dos seus irmãos e diz: olha, vocês fizeram, Deus permitiu, porque Deus queria abençoar a vida de vocês. Alguém sofreu, quem sofreu foi eu, mas não tem problema. Deus está no controle de tudo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus. Por quê? Pastor Lauri, versículo 8. Tem isso aqui. Olha, isso aqui mexeu comigo. Versículo 8. Por que, pastor Lauri? Olha o que ele diz no versículo 8. Por que, pastor Lauri? Tem me posto por pai de Faraó. Que pancada José dá para os seus irmãos. Uma besta fera me matou. Fui lançado na cova. Fui vendido como escravo. Fui para a praça de escravo lá no Egito. Fui trabalhar como escravo na casa de Potifar. Fui caluniado na casa de Potifar. Eu fui levado para o cárcere. É mesmo, mas tem uma coisa. Deus, por quê, pastor? Deus tem me posto por pai de Faraó. Vocês já imaginaram? Parece doideira, parece um negócio de novela. Claro que não é novela. Um camarada que sai lá do cárcere, um escravo que sai lá do cárcere, agora se coloca como pai de Faraó. E era a maior cultura do mundo, era a cultura egípcia. Era o maior saber do mundo, era o saber egípcio. A maior ciência do mundo era do Egito. O homem mais culto do mundo era Faraó. Só que Faraó mandava no Egito todo, ele era o maior do Egito. E José, por Deus, era pai de Faraó. Você pode dizer glória ao nome de Jesus? Deus me põe como pai de Faraó. A segunda fala: tem-me posto por Senhor de toda a sua casa. Olha o rapaz que vocês jogaram no buraco. Olha o rapaz que vocês pisaram.
Deus me colocou como Senhor de toda a sua casa. E para encerrar, Deus tem me posto como regente de toda a terra do Egito, que era a capital do mundo da época. Vocês podem ver, quando José ele preserva a comida no Egito, é que não dá tempo para tratar isso aqui. Quando ele preserva a comida lá no Egito, no ano de bênção de 7 anos, quando houve o período da fome, sabe o que a Bíblia diz? Todas as terras iam no Egito para comprar pão. Legal, porque no Egito tinha pão. Mas o mesmo texto diz assim: eles compravam das mãos de José. José tinha pão. Olha, queridos irmãos,